Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Família é 10, né? E aí nós ainda estamos falando sobre esse assunto do homem como cabeça. Esse assunto é muito extenso, mas nós vamos, eu acredito, encerrar nesse vídeo aqui. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, diz o seguinte: maridos, está falando com os cabeças, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Percebe já aquela comparação do homem como cabeça da mulher e Cristo como cabeça da igreja? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Você percebe, querido, que existe, né, essa comparação entre aquilo que Cristo faz como cabeça da igreja e que o homem deve fazer como cabeça da mulher. Esse é o segredo, né? E você não fique me dizendo ou justificando que é muito difícil fazer isso, porque não é não, querido. Deus colocou a gente nessa posição porque Ele sabia que em nós Ele colocou a capacidade para fazer, né? Ele diz que os maridos devem amar as suas esposas, mas Ele também revela como é que nós podemos fazer isso. Porque eu já disse para você, amor é uma decisão, amor é um comportamento, né? Como é que nós vamos amar as nossas esposas? Primeiro, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Seja você cabeça, querido, a ponto de, se houver necessidade, você se entregar pela sua esposa. É o que está escrito, meu patrão. Não tem conversa não, né? Ele diz que você deve amar a sua esposa como ao próprio corpo, como a si mesmo. A gente tem muito cuidado do nosso corpo, né? Você, querido, machuca um dedo mínimo, você não corta esse dedo mínimo e joga fora, descarta esse dedo por causa de um machucado, descarta. Não, ele faz parte do seu corpo. Então você vai lá, você cuida, você trata, né? Você ajeita para que ele fique lá, porque ele é parte importante, mesmo sendo pequeno, ele é parte importante do seu corpo. Então, do mesmo jeito que você cuida do seu corpo, né? Você deve cuidar da sua esposa, né? Você deve amar a sua esposa como a si mesmo, tá? Então ele diz que o marido deve entregar-se pela esposa, amá-la, santificá-la e apresentá-la sem mancha, sem ruga, sem defeito. E deve cuidar dela como cuida de si próprio. Amém? Então, querido, essas coisas estão na palavra, escrita para nós, maridos, que devemos amar as nossas esposas, né? Assim como Jesus, Cristo, ama e cuida da sua igreja, o marido deve proceder com a sua esposa, priorizando-a, sacrificando-se por ela, tratando-a bem, suprindo as suas necessidades, comunicando-se com ela e protegendo-a. Eu te pergunto, mulher,
é difícil se submeter a um homem como esse, que pratica essas coisas em seu benefício? Não é. Porque não é difícil, querido, para a igreja se submeter a Cristo, fazendo o que Cristo fez pela igreja e faz, né? Então, se a igreja, ela se submete ao Senhor, através da palavra dele, das suas instruções, né? Agradecendo muitas vezes o sacrifício que ele fez por ela, e isso devemos fazer nós pelas nossas esposas. Eu acredito que da mesma forma que a igreja é grata pelo sacrifício de Jesus, a sua esposa, querido, ela não teria dificuldade nenhuma de submeter a um homem como esse. Você percebeu aí qual é o segredo? É fazer aquilo que está escrito na palavra. E outra coisa, o marido deve ter discernimento e consideração. Lá em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 7, diz: maridos, está falando com os cabeças, Se você não é cabeça, precisa entrar nesse formato, né, da palavra, sair da forma do mundo e entrar nas instruções da Bíblia. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, né? Com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aqui, uma dica maravilhosa. Não adianta orar se não estiver tratando bem a esposa, se não estiver tratando a esposa com dignidade, com entendimento, com discernimento. Não adianta orar. A oração não tem resposta, a oração não vai passar do teto. Por quê? Porque você não está praticando o que a Bíblia orienta com a sua mulher. Então vai rachar o bico de orar e não vai obter o resultado dessa oração. Por quê? Porque não está praticando a palavra. O que é discernir? É ter conhecimento, é ter entendimento, né? É perceber claramente as necessidades da família. A esposa, querida, é herdeira da mesma graça de vida que nós, os maridos. Então, ela merece ser tratada com dignidade, né? Veja que a Bíblia diz que nós precisamos considerar sempre a mulher como a parte mais frágil. Não é mais fraca, ela é mais delicada. Então, dessa forma, ela precisa ser tratada. Você pode, como marido, evitar desgastes desnecessários, né? Ter sabedoria e percepção espiritual para lidar, querido, com a esposa. Amém? Eu percebo que muita gente, eles casam, querido, e as pessoas às vezes querem continuar vivendo a mesma vida que vivia quando era solteiro. Não dá, querido. Não dá. O homem solteiro tem uma vida completamente diferente de um homem casado. E aí você precisa se adaptar a essa nova realidade. A mulher também precisa se adaptar a essa nova realidade. A mulher precisa ter um entendimento do que é ser submissa ao marido. O marido tem que ter entendimento do que é ser cabeça, né? Do que é ter uma mulher debaixo da sua responsabilidade, né? E aí, querido, uma vez essas coisas sendo praticadas, querido, nós vamos obter com certeza os resultados. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser operosos e praticantes, não somente ouvintes negligentes. Tá? Não adianta você escutar os vídeos, você acompanhar a nossa série desde o começo e você não colocar em prática. Aquilo vira só uma informação. E, querido, só informação não traz resultado. O que traz resultado é a prática. Então, pratica esses ensinamentos, aquilo que Cristo deixou para que você tenha uma
família poderosa nessa terra. Vem comigo, não sai daí, continua conosco, chama mais gente para participar dessas reuniões, amém? Para participar desses vídeos, e escuta esses vídeos junto com a tua esposa, junto com os teus filhos, tá? Porque eu tenho certeza que a sua família não vai ser mais a mesma. São 10 minutos só que você vai tirar aí, querido, uma vez por semana, para estar recebendo essas instruções vindas direto do céu, para transformar a sua vida e a sua casa. Então, vamos que vamos, entra comigo nessa parceria, querido, que nós vamos alcançar muitas vidas. Amém? Então, fica comigo, vamos que vamos, porque família é 10.